Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live de oração. Que Deus abençoe a manhã de todos nós, que possamos estar em comunhão com o Senhor, aqui aprendendo um pouquinho mais da sua palavra. Hoje aqui em casa tô sem internet, a internet aqui tá bem falha, então eu espero que meu 4G aqui deu conta da live, mas espero de coração que a transmissão esteja boa. Então, se tiver aí falhando, alguma coisa assim, vocês me sinalizem, porque eu não consigo ver, né? Pra mim aqui tá parecendo normal, tá bom? Então, vamos entregar a Deus em oração esse momento, que Deus abençoe, que esteja conosco nessa manhã, nos direcionando. Então, vocês vão me sinalizando. Se a internet estiver ruim, vocês já sabem que é por conta do meu 4G aqui, tá bom? Vamos lá. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos pela Tua presença nessa manhã, clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vem aqui falar conosco nessa manhã, nos trazer luz sobre a luz da Tua palavra, o Seu direcionamento, nos colocar no centro da vontade do Senhor, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa me usar nessa manhã como instrumento, conforme a Tua vontade, conforme o Teu direcionamento. Que não seja eu falando, mas a vontade do Senhor por meio da minha vida. Em nome do Senhor Jesus, abençoe cada uma das pessoas que estejam aqui, que elas possam sair alimentadas, Pai. Alimentadas de acordo com a fome e com a sede que elas têm, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente nessa manhã. Eu espero de coração que essa palavra aqueça o seu coração. É uma palavra que eu dei na semana passada num grupo de oração, mas até mesmo as meninas que estavam no grupo, eu espero que possam ouvir, né, com carinho, porque Deus sempre tem algo novo. Por isso a gente fala que a palavra é viva, porque a cada nova vez que nós visitamos um texto, a cada nova vez que nós presenciamos, né, seja pela mesma pessoa ou por pessoa diferente, a ministração de uma palavra, mais do Senhor a gente é alimentado, e talvez numa segunda visitação algum texto, alguma palavra que Deus termina, né, aquele raciocínio que Ele começou em nós diante de um texto. Então a palavra que eu quero começar hoje está lá em Lucas capítulo 15, versículo 8. É uma parábola de Jesus que fala sobre uma moeda perdida. É claro que essa moeda representa nós, né, as pessoas que estão perdidas de Deus, estão sem a comunhão com o Senhor. E nesse começo de ano, a gente tem buscado muito isso, né? A nossa inclinação, o nosso desejo do nosso coração de viver um ano na presença do Senhor, de viver um ano, né, conectado com Deus, um ano em que a gente tá aí, né, alimentando essa vontade no nosso coração de estarmos na presença do Senhor, de estarmos vivendo algo novo em Deus. Eu falo que a fé, ela muitas vezes nos foi apresentada ou nos é apresentada como algo chato, né? Permanecer na fé, falar de religião, falar de fé, falar da palavra de Deus é como se fosse algo chato, não é algo cool, legal, que todo mundo tem prazer em falar. Muitas vezes fica velado, fica de uma forma que nos causa muito mais um afastamento de Deus do que uma aproximação. E o meu objetivo aqui sempre foi de mostrar a conexão com Deus, o relacionamento com Deus, algo lindo e maravilhoso que nós todos podemos viver, não apenas quando estamos estudando a palavra, mas viver a palavra no nosso dia a dia, como Deus entra na nossa casa e vai mudando os nossos relacionamentos, como a comunhão com Deus e o conhecimento da Bíblia vai nos trazendo cada vez mais entendimento e facilitações ao longo da nossa vida, né, com relação à cura dos nossos relacionamentos, cura interna. Recentemente eu estava em um congresso e que eu fui o ano passado, nessa mesma época de novembro, e no ano retrasado, né? Agora a gente já fica perdido nos anos, nesse comecinho de ano. Mas no ano retrasado eu tive nesse congresso, ano passado fui de novo, e aí de um ano para o outro, teve uma hora que eu, né, agora em novembro, eu parei e fiquei contemplando, eu falei, Senhor, como o Senhor me curou tanto de um ano para o outro. Quantos vazios existiam dentro de mim, que aí eu me dei conta de que já não estão mais vazios, que estão preenchidos da presença do Senhor. Então a fé é isso, é a gente se conectar com Deus, crendo de todo o coração
de que não é só um momento com Deus, é uma vida com Deus. E quando a gente aprende a contemplar a graça do Senhor em todos os momentos da nossa vida, quando a gente aprende a olhar para o nosso filho e ver a graça de Deus nele, quando a gente aprende a olhar para o nosso marido, para a nossa parceira e ver a graça do Senhor abençoando a nossa casa, isso vai nos alimentando, isso vai nos trazendo. Mas nós precisamos dessa comunhão, do desejo ardente do nosso coração de querer viver, de querer aprender, de querer experimentar essa presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Então é sob essa ótica que a gente vai ver essa parábola de hoje. Como nós nos perdemos da presença do Senhor em muitos momentos e como a gente precisa, né, agir diante da orientação da palavra para estarmos permanecendo no Senhor todos os dias do ano, da nossa vida e contemplando um agir do Senhor sobrenatural sobre todos nós. Então vamos lá. No capítulo 15, no versículo 8 de Lucas, fala assim, a parábola da moeda perdida. Então é Lucas 15, 8, tá? Fala assim, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas eram moedas de prata, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne amigas, vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então é claro que essa parábola aqui, a partir do versículo 10, a gente vê, né, que Jesus está explicando, né, da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Então essa parábola nos fala sobre arrepender dos nossos pecados, sobre quando nós estamos, né, envoltos em pecados, perdidos aí, a gente quando estamos perdidos nos nossos pecados, a gente se perde da presença do Senhor. Então nós todos somos como ovelhas, né? Jesus é o nosso grande pastor e ele não quer que nenhuma ovelha se perca no meio do caminho. Então, da mesma forma como eu hoje me sinto como uma ovelha encontrada em Deus, se eu não vigiar a minha conduta, se eu não tiver um relacionamento íntimo com Deus, se eu me deixar ser levada, né? Igual aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Se eu me deixar pela vida, é claro que amanhã, daqui 10 minutos, eu tô perdido do Senhor. Então a gente precisa entender que o relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento de intimidade, de constância. Então, quando essa parábola, né, Jesus conta, olha, uma mulher que tem 10 moedas de pedra, se ela perde uma das moedas, cada uma dessas moedas é importante. Então, quando a gente olha para o contexto histórico, né, o qual essa parábola foi escrita, essas moedas, essas dracmas, né, eram moedas de prata que tinham um valor não apenas monetário, mas simbólico também. Então, uma mulher que tem essas dracmas, ela é uma mulher vista socialmente como uma mulher honrada, uma mulher que tem aí uma honra de ter recebido essa dracma. Muitas das mulheres andavam com essas moedas presas num cordão para mostrar exatamente socialmente o valor que elas tinham naquela sociedade. Então, só aí a gente entende que essa moeda não é uma qualquer moeda, é uma moeda especial. Da mesma forma como essa moeda é especial para aquela mulher, nós somos uma moeda especial para Deus. Nós temos valor diante de Deus. Por isso que quando a gente fala de autoestima inabalável, é porque a gente precisa entender que em Deus nós temos um valor inabalável. Não interessa se essa moeda está perdida, se ela está torta, se ela está amassada, ela continua tendo um valor para Deus. Da mesma forma somos nós. Não interessa se a gente faz coisas ruins ou boas, e nós sempre somos inclinados a fazer coisas ruins quando estamos afastados do Senhor, mas em Deus podemos fazer coisas boas. Mas esse afastamento do Senhor, ele não tira o nosso valor para Deus. Então não é o que nós fazemos que determina o nosso valor, mas é quem nós somos. Por isso a autoestima, ou seja, o alto valor, né, estimar é valorizar, é valorar, né? Então, essa autoestima é o alto valor que eu dou para mim mesma. Então, assim, qual é o valor que eu tenho como pessoa, né? Qual é o valor que eu me dou como pessoa? Então, para Deus, nós temos um valor inabalável. Não importa se nós estamos agindo de forma que desagrada o Senhor, Ele quer sempre que a gente se arrependa da nossa conduta, tome consciência, se arrependa e volte-se para Ele.
Então, quando a gente fala dessa autoestima inabalável, é isso, a gente entender que para Deus nós somos pessoas valiosas, independente das nossas atitudes, independente do que você faz, Deus continua te amando. E se Deus continua te amando, e ele fala, né, ame a Deus como acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Se eu não tiver essa percepção de que Deus me ama e que eu tenho um valor inestimável para Deus, eu vou sempre me amar de uma forma menor do que Deus deseja. E quando eu falo assim, a gente se amar, não é a gente se colocar em cima do outro, não é a gente aumentar o nosso valor, é a gente entender que para Deus a gente é uma pessoa especial. E que Deus mantém a esperança viva, né, em nós. Porque quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele vai trazer algo novo para nós, né? Então a gente precisa entender que essa autoestima nossa precisa ser inabalável em Deus. Então essa mulher aqui, né, essa parábola mostra isso. É como se Jesus falasse assim, olha, da mesma forma como eu fico quando uma ovelha se perde, é essa mulher quando essa moeda aí de prata é perdida. E aí essa mulher, ela faz 4 movimentos. O primeiro movimento, quando ela perde a moeda, é acender a luz da sua casa. Então ninguém procura nada no escuro. E aí essa simbologia de acender a luz tem tudo a ver com a palavra do Senhor, porque a gente sabe que na palavra Deus é luz e o inimigo, né, o diabo e tal, o inferno são as trevas. Então é a falta de luz. Quando houve a criação do mundo, Deus falou, haja luz e houve luz. Né? Então assim, no princípio era tudo escuro, tudo treva. E quando Deus vem com a sua misericórdia e com seu plano inicial para a humanidade, ele fala, haja luz e houve luz. Então, Deus é luz, né? E tudo aquilo que não é de Deus está nas trevas, está no escuro. Então, a primeira simbologia que a gente tem é isso, né? A mulher vai e acende a luz. Depois ela acende a luz e antes dela começar a procurar, ela varre a sua casa. Então, varrer a sua casa nesse sentido é visitar, é tirar todas as impurezas, tudo aquilo que não está de acordo com a presença do Senhor. Sabe aquela coisa de limpar a casa e às vezes a gente limpa mais ou menos, mas tem aquele dia que você tira o tapete, você arrasta o móvel, você limpa com todo o cuidado a sua casa. É essa a conduta que Deus espera de nós, que nós possamos olhar a nossa casa e ver realmente aquilo que desagrada o Senhor. E muitas vezes não está no externo, a grande maioria das vezes não está nos relacionamentos, tá? Isso é só reflexo. O que precisa ser varrido é o que está dentro de nós, no nosso íntimo. E talvez nessa manhã Deus esteja tocando para te mostrar que existe um íntimo dentro de você, uma parcela que você ainda não deu conta de colocar luz sobre isso. Talvez há alguém que você não perdoou, talvez um auto-perdão, talvez uma cura, talvez uma amargura que esteja ainda te atrapalhando de viver mais de Deus. E quando Deus fala pra gente varrer a nossa casa, é para tirar os tapetes e mostrar assim, escancarado, Senhor, eu entrego toda a minha vida pro Senhor, mas tem aquele relacionamento, tem aquele sentimento que eu não estou conseguindo entregar, eu não sei o que está acontecendo. Ontem à noite aconteceu um episódio muito engraçado comigo. Na hora que eu fui deitar, falei pro Rodrigo, nossa, eu tô sentindo raiva de uma pessoa. Aí ele virou e falou assim, mas essa pessoa te fez alguma coisa? Falei, não fez nada, o nosso relacionamento tá ótimo, graças a Deus tá tudo bem. Mas tá me dando uma raiva, como se ela tivesse feito algo muito sério pra mim. E aí naquela hora eu falei, Senhor, eu não sei o que é, eu não sei o que o Senhor tá movendo dentro de mim, mas eu sei que o Senhor tá movendo, porque senão eu não sentiria essa raiva que tá vindo. E a pessoa não fez nada pra mim, nada. E recente, nada. A gente já teve um relacionamento conturbado um pouco, mas atualmente não. E aí eu falei, por que será que eu estou sentindo raiva dessa pessoa? E aí eu entreguei pra Deus, falei, Deus, eu não sei o que é, talvez seja algo do meu inconsciente, talvez seja algo que eu ainda não perdoei, mas limpa porque eu não quero sentir. Então antes de dormir eu clamei a Deus e eu acordei sem esse sentimento. Então eu não sei o que foi, eu não sei se foi uma impressão espiritual, se foi só algo da minha cabeça, mas veio uma coisa que eu nunca tinha sentido, né, uma raiva sem motivo. Mas talvez lá embaixo do meu tapete tivesse uma raiva escondida, e aí Deus traz a luz, e só a partir do momento que Deus traz essa luz é que a gente pode, né, fazer algo por isso.
é que nada que é escondido vai ser curado. Então a gente precisa entender que ter clareza, né? O primeiro momento é esse. Peraí, eu tenho que ter clareza, eu tenho que tomar consciência de que algo precisa ser mudado dentro de mim para realmente a mudança começar a acontecer. Nada vai começar no oculto. Então essa mulher aí da parábola, ela acende a luz, ela varre a casa e só após varrer a casa e tirar todas as impurezas é que ela começa a procurar atentamente por essa moeda perdida. Ou seja, a busca dela se torna intensa, intencional, cuidadosa, zelosa. E da mesma forma como essa mulher está procurando a sua moeda, somos nós procurando a presença do Senhor. A gente vai olhar e vai falar assim, peraí, eu quero a presença do Senhor, deixa eu procurar aonde está a graça do Senhor na minha vida. Recentemente, na semana passada, dia 6, foi considerado o dia da gratidão. E a gratidão é algo que tem sido muito banalizado ultimamente, porque ficou um discurso barato, né? Um discurso de internet, um discurso motivacional. Mas a gratidão, ela é um princípio bíblico. Agradecer a Deus todos os dias pelas graças, pela abundância do Senhor na nossa vida, é algo que nos conecta com o nosso Criador, é algo que honra, que alegra o coração do Senhor e nos traz. Tem um salmo que eu gosto muito que fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, quando eu agradeço, eu tô direcionando a minha mentalidade, o meu coração para as dádivas de Deus. Eu tô trazendo à memória aquilo que me traz esperança. A gratidão nada mais é do que a gente reforçar aquilo que Deus fez, agradecendo por todas as bênçãos que Ele tem sobre a nossa vida. Então, às vezes os discursos ficam banalizados culturalmente, socialmente, mas a gente tem que se apegar ao que é um princípio bíblico. Então eu agradeço, não porque todo mundo está falando, né, sobre gratidão, sobre isso, faça isso, faça aquilo. Não, eu agradeço porque é a vontade de Deus, é o direcionamento de Deus na nossa vida. Então, quando eu procuro essa moeda, né, perdida de todo o meu coração, né, quando eu quero muito achar algo que está perdido, eu tenho uma intencionalidade, eu tenho um desejo do meu coração forte e ardente por encontrar. E quando eu encontro, e aí é o quarto ato dessa mulher, ela vai e chama todas as vizinhas, todas as amigas e comemora por essa moeda perdida. Então, o que é esse comemorar? É a gente dar bons testemunhos de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Quando a gente é tocado por Deus abundantemente na nossa vida, né, todos os dias, quando a gente presencia o encontro com Deus, o toque do Senhor, a gente não consegue guardar isso para nós. A alegria, o júbilo, né, que a Bíblia traz, essa palavra júbilo, é uma alegria imensa. Ela não consegue ficar presa em nós, porque toda a bênção derramada por Deus em nós, ela vem não só para nos alimentar, mas para transbordar nos outros. Então, o relacionamento com Deus é esse relacionamento no sentido da cruz mesmo, um relacionamento que vai de forma ascendente. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, me relaciono com Ele, mas Deus nos fez para nos relacionar também na horizontal, uns com os outros. Então, a minha fé, quando é edificada, ela não pode ficar só em mim, ela precisa transbordar para as outras pessoas. Ela precisa impactar as outras pessoas. Isso acontece de uma forma natural, mas nós precisamos permitir esse fluxo acontecer. Então é como essa mulher que quando encontra essa moeda perdida, ela se alegra no Senhor. Da mesma forma como eu devo me alegrar quando eu vejo que uma pessoa que estava ali meio distanciada, talvez não seja você, mas uma pessoa distanciada na sua vida, não entre em julgamento de falar assim, mas ela estava daquele jeito e agora está assim. Não, alegre-se porque ela está tendo um renovo no coração. Nós mulheres, às vezes a gente tenta abafar esse processo durante a caminhada do nosso cônjuge no nosso casamento. Às vezes ele começa a mudar a caminhada, e aí a gente tem a tendência, ao invés de validar aquele novo comportamento da pessoa que está, né, direcionado no que a gente gostaria, a gente começa assim, agora você está fazendo isso, mas você lembra o que você fez comigo antes? E a gente volta a olhar da pessoa sempre para o antes. E tá errado. A gente precisa se alegrar com o novo de Deus na vida das pessoas. E eu tô falando isso de marido, mas a gente faz isso com os nossos filhos, a gente faz isso com os nossos entes queridos, a gente faz isso com os nossos amigos e a gente faz isso conosco. Ao invés da gente começar a alegrar e focar naquilo que Deus está fazendo de novo,
a gente começa assim, mas nossa, lá atrás eu fiz tal coisa, lá atrás. Deus não está interessado em lá atrás. Deus está interessado num arrependimento profundo daquilo que foi, mas uma nova postura daquilo que vai ser, diante daquilo que vai ser e daquilo que já é em Deus. Então, quando a gente traz, e aí esse salmo é lindo, porque ele fala, né, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não quero ficar preso nos erros do passado. Eu não quero ficar... É como se essa mulher... Pensa só se faz sentido. Eu vou e varro a minha casa, né? Então, o segundo ato dela aí, ela acendeu a luz, né? E varreu a casa. E aí, Deus fez algo novo e ela começa a procurar. Aí ela encontra a moeda. E aí, ao invés dela se alegrar com a moeda, ela fala assim, nossa, mas tinha tanta bagunça dentro da minha casa, eu varri tanto lixo, nossa, aí eu roubo a alegria de encontrar a moeda pensando em toda a sujeira que eu tirei dentro da minha casa. Ao invés de eu me alegrar com o novo de Deus, né, de encontrar, desse encontro com Deus, eu fico me apegando àquilo que já foi, ao lixo que eu tirei, mas valorizando muito mais o lixo do que o tesouro que eu encontrei. Vocês têm dá para entender isso? Que às vezes a gente valoriza muito mais o lixo que a gente tira de dentro de nós do que o tesouro que Deus nos permite encontrar? E não tô falando isso que você faça isso e eu não faço. Não, eu faço também. Semana passada eu tive um ataque de nervos aqui em casa. Nós estamos num processo de mudança aqui em casa. Eu ainda não falei isso nas redes sociais, mas nós estamos para nos mudar daqui de Sete Lagoas. Nós estamos indo para Nova Lima, né, pertinho ali de Belo Horizonte. E é um processo de mudança que está mexendo com todo mundo. E eu não sou diferente. E mulher e mãe, a gente ainda canaliza em nós essa ambiência emocional da casa, né? Então, assim, meus filhos estão ansiosos, meu marido está ansioso, eu estou ansiosa. Mexer em coisas, né, causa um movimento em nós, né? Então, assim, tô tirando muita tralha de dentro de casa, tô encontrando coisas perdidas dentro da minha casa e tá acontecendo essa mudança. Então, na sexta-feira passada, eu estava super cansada, tava bem exausta mesmo, assim, de mexida emocional, física e tudo mais. E aí chegou a noite, teve um gatilho assim, ó, pequenininho, e eu dei um grito aqui em casa, falei, mas que saco e tal. Falei coisas que eu não queria, e aí passou assim 5 minutos, eu falei, Senhor, eu não quero mais esse comportamento pra mim. Eu sei que eu já melhorei muito nesses rompantes emocionais, de gritar, de sair, né? E aí passou um tempo, eu sentei com os meninos, falei, gente, vem cá. Tava só eu e os 3. Falei, vem cá, a mamãe não fez certo. Eu gritei, aqui em casa, não foi com vocês, e não foi mesmo, eu tava gritando comigo mesmo, mas falei em voz alta e tal. E aí eu falei, não é certo, isso não agrada a Deus. E eu quero pedir perdão pra vocês, mas pra Deus primeiro, porque eu sei que isso não agrada o Senhor. E aí naquela hora ali eu sentei com eles e a gente orou. Eu falei, vamos orar com a mamãe? E aí eu orei pra Deus, falei, Senhor, me perdoa, porque eu não gosto disso, não gosto desse comportamento, eu sei que não agrada o Senhor, é algo que eu quero mudar, eu sei que o Senhor já está num processo de mudança, de lapidação nessa minha natureza, mas me ajuda a honrar os meus filhos, a honrar a minha família. Então, quando a gente se arrepende profundamente, eu tenho certeza que Deus se agrada disso, e eu tenho certeza por conta da palavra. Então, hoje a gente vai visitar aí alguns textos que trazem luz sobre esses 4 aspectos, de clarear, né, de trazer a luz, de varrer a casa, de poder procurar atentamente encontrar os tesouros de Deus para a nossa vida e também de se alegrar no Senhor e contemplar, né, e compartilhar com as outras pessoas. Então, o primeiro texto que eu quero abrir com vocês é o Salmo que fala sobre a palavra do Senhor. Então, como eu disse, no começo havia só trevas e de repente Deus fez luz, né? Haja luz. Então, só uma curiosidade, tem essa discussão de como o mundo foi feito, o universo foi criado, e a ciência e a religião, esse conflito. Mas recentemente houve uma descoberta que a menor partícula do universo, tudo leva a crer que ela foi uma partícula sonora. Então, olha que lindo, na Bíblia fala, né, que Deus fez tudo a partir dessa frase, haja luz. E aí nossa ciência descobre que a menor partícula que deu origem a tudo, muito provavelmente foi uma partícula sonora.
Então a gente vê que a ciência ela não desmente a religião, né? A palavra do Senhor, a religião não, a palavra do Senhor, né? Tudo tem uma explicação em Deus. Mas no Salmo 119 é um versículo muito conhecido, muito, né, muito propagado na nossa cultura, com certeza você já viu. Fala assim no Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, quando essa mulher acende a luz, né, acende a candeia da sua casa, a parábola está nos mostrando que a luz do Senhor deve direcionar a nossa busca e a nossa caminhada. É a luz de Deus, é a palavra do Senhor, né, que é onde a palavra está viva, é onde o nosso relacionamento com Deus é intenso, é diante das ordenanças do Senhor que estão escritas na palavra que Ele nos deixou. Então, quando a gente pega essa busca, essa procura nossa da fé, a gente não pode nunca esquecer que a palavra do Senhor é nosso norte. Então, aqui no Salmo fala, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, se eu quero andar com Deus, além da minha fé de acreditar que Deus existe, claro que isso é super importante, né? A nossa fé, a nossa busca por Deus vem pela nossa fé, mas a gente precisa ter a clareza dentro de nós que buscar a palavra, o conhecimento da palavra do Senhor é fundamental nisso, porque eu não posso seguir e obedecer a quem eu não conheço. E conhecer a Deus está na palavra do Senhor. É na palavra que a gente vai entender o que agrada, o que não agrada ao Senhor. É na palavra que a gente vai ter o direcionamento. E é por isso que nós estamos, né, com essa vontade, essa sede de aprender mais do Senhor. Porque nós queremos aprender mais daquilo que agrada o Senhor. Eu falo para Deus todos os dias, Senhor, me mostre como viver no centro da tua vontade. Eu não quero sair desse centro. E quando eu me afastar, como na sexta-feira eu tive esse ato horroroso, eu quero logo reconhecer que isso não agrada o Senhor e me voltar para o caminho que te agrada. Então não quer dizer uma conduta fria, não, uma conduta intencional, de vontade de agradar o Senhor daquilo que eu conheço, das ordenanças dele. Então quando a gente pega essa parábola, e aí a gente precisa entender que lá atrás, né, nos tempos de Jesus, acender uma luz era algo difícil. Hoje a gente vai no interruptor, acende, apaga, tem 10 mil luzes, tem luz no celular, enfim. Isso pra gente hoje fica meio banalizado. Mas lá atrás, acender uma luz, e na figura dessa candeia era como se fosse, acho que o jeito mais fácil de explicar é como se fosse, sabe a lâmpada do Aladim? É como se fosse aquilo lá de barro, né, sem a tampinha, e tinha um pavio na ponta, e era colocado óleo nessa candeia, e aí acendia, né? E ficava ali queimando aquele óleo. Só que aquele óleo ou azeite era caro. Então, as pessoas não tinham abundância de candeias em casa. Só quem era rico que tinha mais de uma candeia. Mas as pessoas mais humildes eram no máximo uma candeia. Eram velas, eram outros recursos. Então, uma candeia mostrava um valor também, né? Um valor ali social para as pessoas. E uma dificuldade de esperar com mais óleo, mais azeite. Ou seja, a palavra do Senhor em nós precisa ser alimentada. Se a gente não alimenta, essa chama morre. Então, quando fala a tua palavra, né, é luz para os meus passos, é lâmpada para os meus passos, luz que clareia o meu caminho, é exatamente se eu não estiver com um relacionamento íntimo com o Senhor todos os dias, um relacionamento intencional, a chama se apaga. E eu tenho certeza que você já viveu momentos em que você estava muito mais próximo de Deus, e aí talvez você esteja num momento que você fala assim, nossa, eu tô tão afastada do Senhor. É isso, a gente se afasta. Então a luz precisa estar alimentada todos os dias dentro de nós. Nós não podemos deixar com que a luz morra dentro do nosso coração. Por isso tem um versículo que fala, né, vigiai e orai. Ou seja, vigia o teu coração, vigia os teus hábitos, vigia os seus costumes e ore a Deus sempre. Nós precisamos vigiar os nossos comportamentos e a nossa conduta para estarmos num relacionamento íntimo com Deus. Na carta de 1 João, lá no livro, um dos livros finais da Bíblia, fala assim, 1 João 2, não é o livro de João, tá? É a carta de João, então a primeira carta de João, fala assim,
Mas se alguém obedecer a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele, e aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então a gente precisa entender a palavra para entender quem foi Jesus, como ele agiu, como ele viveu, para que a gente permaneça em Deus, para que a gente ande conforme a conduta de Jesus, né, em toda a sua vida. Mas ainda na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5, fala assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, estar na luz é ao mesmo tempo iluminar os nossos caminhos e trazer clareza para aquilo que desagrada o Senhor. E a luz de Jesus, pelo sangue de Cristo, vai o quê? Purificar os nossos pecados. É quando a gente olha para aquilo que a gente fez, que a gente não gosta, que a gente já sabe que desagrada a Deus, mas a gente olha e fala assim: misericórdia, Senhor, me ajude a não pecar mais, porque eu estou arrependido daquilo que eu faço. E Deus vai nos purificando, e a gente sabe que na palavra de Deus fala: nós somos purificados de glória em glória, exaltados de glória em glória. Por quê? Porque a cada nova vitória Deus faz mais, e aí a gente tropeça e cai, como eu tropecei na sexta-feira, e aí a gente cai, mas a gente levanta e fala: o Senhor já está me curando, e aí a cada novo, né, tropeço Deus vai, nos ajuda a levantar. Então não quer dizer os erros que você comete nos caminhos, mas o arrependimento que você tem diante dos erros que você comete. Um erro não é uma linha de chegada, não é uma linha final. É só uma próxima oportunidade para um novo arrependimento e uma nova conduta diante do Senhor. Deus não quer te paralisar, não quer que você seja descartado diante de um erro. Ele quer que você dobre os seus joelhos, se arrependa daquilo que foi e escolha um novo caminho no Senhor. E aí, eu queria ler um último texto com vocês. Fala assim, deixa eu pegar aqui, no Salmo 7, que é aquilo que, né, que a moça faz no final da parábola. Ela encontra com as amigas e compartilha. No Salmo 9, fala assim, no Salmo 9, versículo 1, Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, quando a gente se encontra em Deus, quando a gente encontra o nosso caminho em Deus, quando a gente permanece e reconhece as dádivas do Senhor, é impossível a gente não olhar para cima e agradecer. Nesse processo nosso de mudança, uma pessoa na semana passada chegou e falou para mim assim: Ana, você entende agora por que algumas portas foram fechadas de formas tão intensas para vocês nos últimos anos? Porque veio pandemia, veio um monte de novos, né, de novos cenários pra gente, profissionais, enfim. E aí eu falei assim, não tinha parado para pensar nisso. Ela falou: porque a mudança que Deus desenhou para vocês, e nós estamos nos mudando por uma ordenança do Senhor mesmo. Nós estamos indo na fé e num direcionamento muito dele, né? Confirmado na palavra, confirmado por outras pessoas, enfim, foi um processo bem intenso. E aí eu entendi, eu falei: olha, às vezes as coisas acontecem de uma forma como a gente não deseja, mas é o agir do Senhor também quando essas coisas acontecem. As portas que nos foram fechadas em muitos momentos, que a gente queria passar por aquela porta, mas Deus falou: não é mais ali, era uma tentativa, né? Era um propósito do Senhor de já mudar o nosso caminho na direção que Ele desejava. Se aquelas portas que a gente queria lá atrás tivessem sido abertas, muito provavelmente a gente teria desviado do caminho do Senhor. Então até nisso tem um entendimento, até nisso tem uma nova percepção diante das situações da vida. E aí a palavra fala assim: alegre-se em todas as situações, não é só em uma situação, é alegrar em tudo, é a gente olhar em todos os dias e falar assim: eu sei que a minha situação tá difícil, a minha circunstância tá difícil, mas tem um propósito do Senhor em tudo isso que eu tô vivendo. Então me ajuda a alegrar no Senhor.
E aí eu deixo aqui um conselho mesmo. Todas as vezes que você se vê impotente mesmo de não conseguir seguir o que a palavra te diz, clame ao Senhor. A gente não faz nada por nosso mérito, pela nossa força. A gente precisa aprender a pedir ajuda. Nós, e aí eu falo muito para as mulheres que estão aqui, nós muitas vezes nos assumimos tantas posturas, né, diante da vida, tanta coisa que a gente dá conta, que às vezes pedir ajuda é algo difícil para muitas de nós. E nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos aprender a ouvir e pedir ajuda. Se há algo que eu quero deixar muito para os meus filhos, são esses dois aprendizados. Aprenda a ouvir e aprenda a pedir ajuda. Será que nós estamos ajudando os nossos filhos e a nossa casa a ouvir o outro, a ouvir a Deus, a pedir ajuda, a ser ajudado? Porque não é só pedir ajuda, né? A gente também precisa pedir ajuda e aceitar a ajuda que o outro dá conta de nos dar. Mas isso tudo faz parte da caminhada. Então, diante de uma moeda perdida, seja você a sua moeda perdida, ou seja, o seu comportamento, ou seja, uma pessoa na sua casa que está perdida da presença do Senhor, vamos ajudar nesse processo. Vamos trazer a luz de Jesus para a nossa casa, seja por meio da palavra do Senhor, seja por meio da oração, da conexão, seja por meio do louvor, né? Eu não sei o que você está precisando aí, qual é o azeite que você precisa colocar nessa candeia para que a luz se sustente e fique firme e forte dentro do seu coração. Eu não sei o que você está precisando varrer da sua casa, quais são os hábitos, quais são as impurezas que estão aí no seu lar. De repente são idolatrias. Idolatrias é tudo aquilo que toma o nosso coração e nos afasta da presença do Senhor. Então, se eu estou amando, por exemplo, mais uma pessoa do que a Deus, isso acaba sendo uma idolatria. Se eu estou tendo muito mais prazer em comprar uma coisa do que estar na presença do Senhor, isso é uma idolatria. Se eu estou tendo muito mais prazer em saborear uma comida do que me alimentar pela palavra do Senhor, isso é uma idolatria. Então a gente começa a ver quais são as idolatrias que estão na nossa vida, que nos estão tirando da presença do Senhor. Quais são as impurezas de comportamento, hábitos, como eu disse o meu, de rompantes emocionais. É uma impureza que eu quero tirar da minha vida e com a graça de Deus isso vai ser possível. Então a gente precisa visitar e confessar os nossos pecados uns aos outros. É uma forma da gente trazer uma pureza, uma purificação ainda maior do Senhor para nós, porque isso tem um movimento espiritual muito precioso diante do Senhor, né? O Senhor fala, confesse os seus pecados uns aos outros. E a oração dos justos, ela tem poder para nos ajudar. Então, orar em conjunto é importante, a gente ter comunhão uns com os outros é importante. E aí, diante dessa limpeza de impurezas, eu preciso olhar. Será que eu tenho buscado? Será que eu tenho procurado a Deus de todo o meu coração? Será que eu tenho procurado a ajuda do Senhor? E quando eu encontro essa ajuda do Senhor, será que eu tenho louvado e agradecido? Porque muitas vezes nós somos muito bons em pedir, mas nem sempre bons em agradecer. A gente dobra o nosso joelho quando precisa, a gente clama, a gente chora. Aí Deus vai e nos dá um presente precioso, né? A graça, a abundância, a bênção. Será que eu volto e ajoelho com a mesma intensidade e agradeço e louvo a Deus por aquela graça? Ou simplesmente falo, obrigado, Senhor, até a próxima. Valeu, tô indo embora. Né? Muitas vezes nós fazemos isso, eu faço, você faz. Então nós precisamos clamar a Deus pela misericórdia dele e pelo sustento da nossa fé, para que ele nos ensine qual é o caminho, né? E que a gente possa louvar e dar bons testemunhos com muita alegria dentro do nosso coração e para as outras pessoas daquilo que Deus faz em nós. Amém? Essa foi a palavra de hoje, eu espero que tenha edificado seu coração. Você que já ouviu essa palavra antes ou você que ainda não ouviu, nunca tinha ouvido, né? Mas que Deus possa tocar o seu coração naquilo que Ele deseja mudar e moldar dentro da sua vida. Amém? Vamos entregar a Deus então os nossos pedidos. Faça aí você os seus pedidos e eu vou clamar aqui pelo pedido de todos nós. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós entregamos nesse momento, Pai, nas suas mãos, Pai, todos os nossos pedidos. Pedidos de socorro, pedido para mudar circunstâncias, pedidos de saúde. Eu não sei os pedidos de cada um aqui, Pai, mas eu sei que o Senhor conhece o coração e o íntimo de cada um. O Senhor conhece a realidade, porque o Senhor é todo poderoso, está em todos os lugares. O Senhor conhece todos os seus filhos no íntimo, Pai. O
O Senhor conhece inclusive aquilo que nós não temos consciência, que foi o que aconteceu comigo ontem, Pai. Mas eu sei que mesmo quando não temos consciência, o Senhor tem poder para mudar todo o nosso íntimo, todo o nosso ser. Muda, Pai, as circunstâncias daquelas pessoas que estão pedindo socorro. Traga cura para dentro daquelas famílias que precisam, seja cura emocional, espiritual, seja cura física, Pai. Eu não sei a cura de que estão precisando nessa manhã, mas eu clamo ao Senhor pelo milagre que vem do alto, Pai. Quando muitos médicos falam que não existe solução para os nossos casos, a nossa tendência é a gente esmurecer, mas o Senhor é médico dos médicos, o Senhor é todo poderoso para fazer qualquer coisa nova, qualquer coisa restaurada. Nós clamamos a Ti, Pai, pela intervenção do alto. Em nome do Senhor Jesus, envie, Pai, anjos do Senhor para nos amparar e nos conduzir. Ajude, Pai, para que nós não fraquejamos mais, Pai, para que nós possamos aprender com os nossos erros. Nos ajude a evitar novas quedas desnecessárias, Pai. Nos ajude a permanecer na Tua presença com chama acesa dentro de nós, Pai. Que a chama do Senhor não se apague dentro do nosso íntimo e que cada vez mais diminua as nossas necessidades diante da presença do Senhor, diante do Senhor. É como a Tua palavra diz, que diminua eu para que cresças em mim, Pai. Cresça dentro de nós, que o Espírito Santo do Senhor possa fazer morada fixa dentro dos nossos corações e que nos mantenha firmes e fortes nessa caminhada. Que nós possamos transbordar a alegria e a graça, a percepção, a visão do reino do Senhor para outras pessoas, Pai. Nos ensine a viver em comunidade como o Senhor deseja. Nos mantenha no centro da Tua vontade. Se existem portas que nós estamos tentando abrir, mas que não são para nós, nos mostre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos mostre qual é o caminho que o Senhor tem para nós. Nos mostre, use pessoas para chegar e falar até nós, trazendo a verdade do Senhor, Pai. Afaste de todo falso testemunho, de toda a palavra que não é do Senhor, Pai, de todo ensinamento que não é do Senhor. Hoje em dia nós estamos sendo bombardeados com tantas filosofias, com tantas idolatrias, com tantos costumes que não são do Senhor, mas que hoje têm ficado normalizados, banalizados pela sociedade. Nos ajude a voltar para o centro da Tua vontade, para ter conhecimento daquilo que agrada ou não agrada o Senhor, Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Nós nos arrependemos, Pai. Colocamos diante de Ti todo arrependimento. Tira a culpa dentro de nós. Nos ensina a ter uma autoestima inabalável no Senhor. Uma autoestima que não nos coloque em pedestais, mas que a gente entenda o valor que nós temos para o Senhor. Que nós possamos apropriar desse afilhamento, Pai, no Senhor, entendendo que somos filhos por meio de Cristo. Que Jesus seja o nosso guia eterno, Pai, a fonte que leva até o Senhor, que nós possamos aprender cada dia mais como amar Jesus, como amar a Deus, como amar o Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mostre mais do Senhor para cada uma de nós, Pai. Agradecemos pela nossa vida, pelas dádivas, pelas bênçãos já derramadas, Pai, e pedimos perdão por toda a ingratidão, em todos os dias, por todas as vezes que a gente deixou de agradecer ao Senhor, Pai. Agradecemos por mais um dia de vida e pela oportunidade de termos nos alimentado da Tua palavra hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito sua vida e que essa terça-feira seja uma terça-feira diferente. Uma terça-feira em que Deus vai ainda limpar muita coisa que está ali embaixo do tapete que a gente deixa guardado. Que Ele venha limpar a minha casa interna e que Ele venha limpar a sua casa também, colocando luz, né, em todos os cômodos, em todos os cantos. Que Ele abençoe as mudanças maravilhosas que Ele está fazendo e que Ele ainda vai fazer na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, tirando tudo que não agrada a Ele e nos colocando no centro da vontade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe muito. Até terça-feira, se Deus quiser. Terça, acredito que eu ainda estou aqui, mas daqui 15 dias